Como vocês estão? Vou cumprimentar vocês de novo, porque eu já estava conversando, né? Oi, Valdenice, Reinaldo. Relembro a vocês que hoje não tem atendimento com baralho cigano. Na verdade, hoje é uma live extra que eu tô fazendo aqui com vocês. As lives que eu tenho, o horário fixo é de segunda a sexta, 1 hora, que a gente tá fazendo leitura do livro A Ciência de Ficar Rico, e às 4 horas com baralho cigano, né? Então essa vai ser uma live extra e essa vai ser a única live extra do final de semana, tá? Então hoje não tem atendimento com baralho cigano. Boa tarde, José. Caliane, como que você tá? Elis. Oi, Gilmar, tudo bem? Isaura, boa tarde. Ana Severo, boa tarde. Ana Carolina, Angélica, Caliane, tudo bem com vocês? Boa tarde, Roseli. Hoje vai ser... Hoje eu tô com a garganta, peguei um resfriado. Então a gente vai ter umas paradas ao longo da leitura para eu beber água. E eu gostaria... Eu tô bem, graças a Deus. E eu gostaria de falar, de compartilhar, na verdade, com vocês uma coisa muito interessante. A gente tá falando muito sobre a lei da atração, sobre a gente criar o que a gente quer viver, né? E como a gente tem que prestar atenção no que a gente pensa e no que a gente tá pedindo. Ontem eu estava super bem, tava bem, eu fiz a live da 1, fiz a live das 4. Oi, Lucas, boa tarde. Normal. Oi, Claudiana, boa tarde. Fiz a live com vocês normalmente, né? Hoje, no final do dia, eu tinha um compromisso pessoal. E ontem, posso sim, que ele nem tá gravando aqui. Hoje vai dar pra gravar certinho. Eu posso mandar, sim. Boa tarde, Conceição, tudo bem? E eu tinha um compromisso hoje, que já estava agendado há bastante tempo. Só que eu venho, assim, de 2 semanas muito puxadas, né? Puxadas no trabalho, no estudo, eu tava muito cansada. E ontem de manhã eu pensei, nossa, bem que podia acontecer alguma coisa e a pessoa desmarcar e não poder ir. Porque eu não tenho. Eu não gosto de desmarcar as coisas em cima da hora. Então, mesmo cansada, mesmo com sono, eu faço o combinado. E aí eu pensei bem que podia acontecer alguma coisa e a pessoa não poder ir. Aí a pessoa desmarcar, né? E aí passou. Eu pensei isso ontem de manhã. Mas eu pensei com tanto negócio, meu Deus, tomara que aconteça alguma coisa que não vai dar pra eu ir amanhã. Que foi ontem, quando eu tava indo deitar, assim, era acho que meia-noite, 11h30 que eu fui deitar. Eu comecei a sentir que eu tava começando a ficar resfriada. Eu comecei a sentir o nariz estranho, a garganta estranha. Eu falei, acho que eu vou ficar gripada. Não deu outra, eu amanheci hoje gripada. É resfriada, na verdade, porque não é gripe, é só um resfriado. E aí eu pensei, na hora eu pensei, eu criei esse resfriado pra eu ter uma justificativa pra não sair hoje. Então, olha como que a gente atrai o que a gente quer e os meios que a gente consegue isso, porque a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede. Porque eu só pedi pra não ir, pra acontecer algum imprevisto e eu não sair. E aí o que era, acho que o mais fácil, o mais que tinha pra acontecer era a questão de eu ficar resfriada. E aí realmente eu não vou ter condições de ir, porque eu tô. Vocês sabem como que é resfriado, né? Dá dor no corpo, dá indisposição, enfim, essas coisas todas. Mas eu tô bem. Depois, quando eu acordei, que eu fui pensar, que eu fiz a. Porque assim, a gente, como a gente tá nesse processo, a gente vai prestando mais atenção nas coisas que vão acontecendo. A gente para de viver no piloto automático e a gente pensa, por que aconteceu isso daqui? Por que teve essa situação? E aí eu fui, e aí eu pensei, falei, criei por causa disso. E aí realmente eu não vou sair, vou ficar em casa. Ter aula Mas aí você pede direitinho pra não ficar. Porque aí eu pensei tanto no imprevisto. E como que é importante a gente delimitar o que é, né? Porque eu só pedi um imprevisto e veio desse jeito. Então hoje a gente vou conversar com vocês, mas aí eu vou bebendo água ao longo da live. E o que eu queria trazer pra vocês é realmente para vocês ficarem atentos, né? Eu tô recebendo bastante relatos de quem tá aqui na live, de quem tá fazendo, que tá conseguindo perceber coisas que estão vindo, que você pensa e as pessoas estão recebendo. Então eu tô muito feliz porque vocês estão conseguindo pôr em prática e estão conseguindo atrair as coisas, né? Então, o mesmo caminho que a gente atrai uma coisa aparentemente pequena, porque não é pequena, é o poder que você tem, então é a constatação do poder que você tem para que você alcance coisas
maiores, né? Coisas materiais, enfim, né? Então, realmente fazer, bom, criei de um dia para o outro, uma questão de horas, eu criei essa situação. Então, aí a gente vai aprendendo. Então, eu tô recebendo muito relato, eu tô muito feliz de vocês de vocês conseguirem absorver o que eu tô passando aqui para vocês, e vocês conseguirem sentir e ver na vida de vocês, para que isso traga para vocês mais ânimo, mais motivação, para que vocês se mantenham sempre nessa linha de sempre criar o melhor na vida de vocês. Viviane, boa tarde, tudo bem? Então, antes da gente começar a ler, eu só vou reforçar que hoje não tem atendimento com baralho cigano. A gente vai continuar a leitura do livro. Quem tá chegando agora, não viu nenhuma live, eu vou colocar todas pra vocês lá no YouTube. Algumas já estão, mas eu vou montar uma playlist com tudo que a gente já falou sobre o livro até aqui, tá? Então, hoje a gente vai pro capítulo número 5, que ele chama Amplie Sua Vida. Esse daqui é um dos capítulos mais importantes que eu acho que tem desse livro. Porque ele vai trazer, todos estão trazendo tijolinhos pra gente construir essa ideia, né? Mas eu acho que esse daqui ele vem muito interessante, então a gente só vai ler ele hoje, porque a gente vai destrinchar mesmo todos os parágrafos aqui, tá? Então, vamos começar. Você deve libertar-se dos últimos vestígios da velha crença de que existe uma divindade cuja vontade determina que você seja pobre, ou cujos propósitos consistem em mantê-lo na pobreza. Aqui é muito importante porque muitas pessoas, né, aquilo que eu falei pra vocês lá no comecinho, quando a gente começou a ler esse livro, já tinha falado antes também, né, que sempre é uma briga interna muito grande, né, eu quero ser bom, mas a gente não tem mais aquela crença de querer a riqueza, querer prosperidade, é algo que não combina com assim, ser bom, uma pessoa boa e ser uma pessoa justa e ser uma pessoa com caráter, não caminha junto com o dinheiro, com querer ter dinheiro, né? Então, ele vem trazendo, ele continua trazendo essa quebra de paradigma para que cada vez querer ter mais dinheiro, querer ter mais prosperidade, querer ter conforto, não esteja mais ligado à ambição, mas algo natural, que é inato, que faz parte de nós, como é o respirar, como é o batimento cardíaco, como é o funcionamento dos nossos órgãos. É natural. A riqueza, ela é tão natural quanto a respiração e está disponível para todo mundo, tanto quanto a respiração. Retomando aqui. A substância inteligente, que é tudo, está em tudo, vive em tudo e vive em você, é uma substância viva consciente. Por ser uma substância viva e consciente, deve ter o desejo natural, inerente de todas as inteligências vivas, que é o de ampliar a vida. Todas as coisas vivas devem procurar constantemente a ampliação da própria vida, porque a vida, no simples ato de viver, deve ampliar-se sempre. Então, essa questão do maior, né? Então, sair do pequeno para ir para o grande, expansão, crescimento, isso é inato da vida, né? Uma semente posta no solo entra em atividade e, no ato de viver, produz outras 100 sementes. A vida, pelo ato de viver, multiplica-se, está sempre se tornando mais. Tem de fazer isso para continuar a ser. A inteligência tem essa mesma necessidade constante de se expandir e crescer. Cada pensamento torna necessário outro pensamento. Por isso que a gente tem que prestar atenção, porque pensamento de escassez, medo de ficar sem dinheiro. Naturalmente, o próximo pensamento vai ser de falta, e aí você cria aquele looping, né? De pensamentos negativos, de pobreza e de escassez. Porque um pensamento, ele vai puxando outros pensamentos semelhantes. Por isso que eu falei para vocês, prestem atenção. O medo de escassez, deu um medo de ficar sem dinheiro, de falta de dinheiro, de não vou conseguir pagar as contas. Cancela esse pensamento e foca lá no grupo, eu vi que muita gente fez, vê as suas imagens de riqueza, de prosperidade, olha aquilo que te dá uma boa energia, as músicas que você escuta que elevam sua vibração, que deixam você feliz, que tire a sua atenção da pobreza para a prosperidade. A consciência está em constante expansão. Cada fato que aprendemos nos leva a aprender outro fato. O conhecimento está em contínuo crescimento.
Cada talento que cultivamos traz à mente o desejo de cultivar outro talento. Estamos sujeitos ao incentivo da vida em busca de expressão que nos impele a saber mais, fazer mais e ser mais. Para tanto, precisamos ter mais. Precisamos ter objetos para o nosso uso, pois aprendemos e fazemos e nos modificamos somente por meio do uso dos objetos. Precisamos enriquecer para termos sempre mais. O desejo de riqueza é simplesmente a capacidade de uma vida mais propícia, mais próspera, mais abundante, mais plena, a procura de realização. Olha só como ele deixa isso tão natural e a gente quebra todo aquele padrão negativo em relação a dinheiro. O desejo de riqueza é simplesmente, é puramente a capacidade de uma vida mais próspera, mais abundante à procura de realização. Olha como isso fica natural e não tem aquele peso que geralmente a gente colocava de ganância, de não estar feliz com o que a gente tem. Não, é natural. A gente querer mais e querer ter riqueza é natural, faz parte do crescimento. E isso é tão inerente à nossa condição que ele colocou aquele exemplo da planta. A gente planta uma semente e a semente sozinha ela vai dar 100, sem que a gente precise fazer nada. Então tudo se multiplica, essa é a ordem natural da vida. Multiplicação, abundância, prosperidade. Quando a gente está nessa energia, a gente está fazendo só o que é inerente à nossa alma, à nossa experiência aqui. Apenas isso, a gente está fazendo, estou nos desejos de riqueza, estou querendo mais riqueza, estou querendo mais dinheiro. Você está no fluxo da vida, pura e simplesmente. Você está no fluxo que é nato, que é da sua natureza. Simples assim. Cada desejo é o esforço de uma possibilidade não expressa para entrar em ação. O desejo resulta da busca de manifestação do poder. O que o faz querer mais dinheiro é a mesma força que faz a planta crescer. É a vida procurando uma expressão mais completa. Conta aqui para mim se isso ficou claro e ficou natural para vocês. Que é simples. O querer mais dinheiro é a mesma coisa de plantar uma semente sozinha, a semente se multiplicar em 100, ter aquela abundância, aquela prosperidade. É natural. A Angélica colocou que sim. É natural, não tem nada de absurdo, nada de extraordinário, nada de negativo. É natural. Desejo de riqueza, de conforto, de prosperidade, de bens materiais é natural, faz parte da natureza. Roberta, boa tarde, seja bem-vinda. Continuando. A substância única e pensante deve estar sujeita a essa lei inerente a toda a vida. Ela é permeada pelo desejo de viver mais. Por isso, tem necessidade de criar coisas. Gravem essa palavra, criar coisas. Ele vai trazer isso mais pra frente, mas gravem isso, criar coisas. A substância única deseja viver mais em você. Desse modo, deseja ter todas as coisas que você pode ter. Antes eu tava que era pecado pensar assim. Você vê, mas olha só, e isso é uma coisa muito, que infelizmente é o natural e é o mais comum, né? Mas quando a gente olha para a natureza, a gente consegue ver que a abundância e a prosperidade é natural, gente, é inato. E não foi a gente que criou. Quando a gente chegou aqui já tava assim. Então não foi a gente que criou isso. A gente chegou, tava assim, a gente só vai usar o que tava aqui. Simples assim, fácil, sem crença negativa, sem nada. Puramente isso é a vida. Prosperidade, abundância, sempre mais, sempre criação. Por isso que eu falei para vocês, memorizem essa palavra criar, porque ela vai vir mais vezes aqui. Aqui ele vai usar a palavra Deus, mas vocês podem usar a palavra universo, energia superior, tá? Eu vou ser condizente ao livro, né? Ele escreveu Deus, eu vou falar Deus, mas cada um vai usar ali o que fizer mais sentido. A mesma. Nem fiz, a única é da semana passada, preciso pegar e fazer. Fazer amanhã. Vamos lá. É o desejo de Deus, é o desejo do universo, é a lei natural da vida que você seja rico. Ele quer que você seja rico para poder expressar-se melhor por seu intermédio. Uma grande quantidade de coisas permitirá usar melhor essa expressão.
Ele poderá viver mais em você se você tiver o comando ilimitado dos meios da vida. Agora aqui eu vou até pôr aqui depois eu vou compartilhar com vocês que ele deixa esse trecho bem destacado. O universo deseja que você tenha tudo o que quer ter. O universo deseja que você tenha tudo o que você quer ter. A natureza é solidária com seus planos, ela te ajuda com seus planos. Tudo é naturalmente para você. Convença-se de que isso é verdade. Que essas 4 linhas aqui vai reforçar tudo que ele falou até então. Riqueza é parte inerente da vida, prosperidade, abundância é parte inerente da vida. Você querer mais dinheiro, querer mais riqueza, você está no fluxo da vida. Simples assim, sem nada de negativo. Você está no fluxo de como a vida tem que ser. Agora, vamos lá. Entretanto, é essencial que seu objetivo esteja em harmonia com o objetivo que está em tudo. Você deve querer a vida real, não apenas gratificações pelo prazer ou pela sexualidade. A vida é o desempenho da função, e o indivíduo só vive realmente quando desempenha todas as funções de que é capaz, físicas, mentais e espirituais, sem excesso de nenhuma delas. Você não quer enriquecer para viver como os porcos, simplesmente para satisfazer seus instintos primitivos. Isso não é vida. Mas o desempenho de cada função física é uma parte da vida, e não vive completamente quem nega uma expressão normal e saudável aos impulsos do corpo. Você não quer ficar rico apenas para desfrutar os prazeres mentais, para adquirir conhecimento, satisfazer a ambição, superar os outros, ser famoso. Tudo isso é parte legítima da vida, mas o homem que vive somente para os prazeres do intelecto tem uma vida parcial e jamais estará satisfeito com a própria sorte. Você não quer ficar rico apenas para o bem dos outros, para perder a si mesmo em favor da salvação da humanidade, somente para experimentar os prazeres da filantropia e do sacrifício. As alegrias da alma são apenas uma parte da vida e não são melhores nem mais nobres do que as outras partes. Você quer ficar rico para poder comer, beber e divertir-se nos momentos adequados, para se cercar de coisas belas, ver terras distantes, que seria viajar, alimentar sua mente e desenvolver sua inteligência, para poder amar os homens e desempenhar um papel relevante, ajudando o mundo na busca da verdade. Mas lembre-se de que o altruísmo exagerado, querer fazer as coisas pelos outros de uma forma exagerada, não é melhor nem mais nobre do que o egoísmo exagerado. Ambos são errados. Liberte-se da ideia de que Deus quer que você se sacrifique pelos outros e que você possa garantir seu favor desse modo. Deus não quer nada disso. Que é aquela bondade, né? Que é aquela... Como que eu posso explicar? Que é aquela doação que a gente faz, não de uma forma benevolente, mas porque a gente quer o nosso lugar no céu, né? Então a gente faz uma doação por como se estivesse negociando ali com Deus. E não é isso que Deus quer. Eu tô usando Deus, mas vocês vão usar o universo, o que fizer sentido para vocês, tá? O que ele quer é que você dê o melhor de si mesmo, para os outros e para você mesmo. Você pode ajudar mais os outros dando o melhor de si mesmo, de que qualquer outro modo. Você só pode dar o melhor de si mesmo se ficar rico. Portanto, é certo e louvável que dedique a melhor parte do seu pensamento à tarefa de enriquecer. E por que ele coloca aqui que você só pode dar o melhor de si mesmo se ficar rico? Muita gente vai falar, mas eu posso dar o melhor de mim se eu for numa instituição e fizer um serviço voluntário, uma ajuda que não envolva dinheiro. Mas você há de concordar comigo que se você estiver preocupado com dinheiro, se você estiver com muita conta para pagar, se você tiver preocupação, você não vai conseguir pagar as contas, que as contas estão chegando e você não tem dinheiro. Como que você vai dar o melhor de si, mesmo que você ir numa instituição e você não envolver o dinheiro, como que você vai dar o melhor de si se você está na preocupação, no medo, na escassez? Quando a gente está nessa energia, geralmente a gente está estressado, a gente está irritado. Vocês conseguem perceber como vai muito além de só o dinheiro? Conceição, Adriano, Nani, boa tarde, sejam bem-vindos.
Continuando. Lembre-se, porém, que o desejo da substância diz respeito a tudo, e seus movimentos devem ser por mais vida para tudo. Ai, tá passando carro ali na rua. Não dá só um segundinho, vou ver se os cegas vão ter que ir lá falar pra elas pararem. Pronto, que agora sossegaram. Vamos retomar aqui. Lembre-se, aqui, você só pode dar o melhor de si mesmo se ficar rico. Portanto, é certo e louvável que dedique a melhor parte do seu pensamento à tarefa de enriquecer. Lembre-se, porém, que o desejo da substância diz respeito a tudo, e seus movimentos devem ser por mais vida para tudo. Ele não pode trabalhar por menos vida para alguns ou algumas coisas, porque está igualmente em tudo em busca de riqueza e vida. Agora vem algumas coisas muito importantes. Primeiro, você deve se libertar da ideia de competição. Você deve criar, não competir com o que já foi criado. Então, esqueça a competição, esqueça que tem muitos profissionais na mesma área que você, esqueça que tem poucos clientes para o tanto de profissionais que já estão no mercado. Esqueça a ideia de competição, você vai estar criando a sua realidade a partir daquela substância, onde a gente já falou isso em outras lives. Então, você vai estar criando do zero, do absolutamente zero, só para você. Então, aqui a gente não existe mais competição. A partir do momento que a gente cria algo, a gente não pensa em competição, porque a gente está criando algo. Não existe mais competição. Segundo, você não tem de tirar nada de ninguém. Terceiro, você não tem de fazer negócios escusos, negócios ilícitos e imorais, né? Quarto, você não tem de enganar nem tirar vantagem. Não tem de fazer com que ninguém trabalhe para você por menos do que merece ganhar. 5. Você não tem de desejar a propriedade alheia, nem olhar para ela com inveja. Nenhum homem possui alguma coisa que você não possa ter sem precisar dele. Então a gente vai criar a nossa realidade, a nossa casa, o nosso carro, o nosso sucesso profissional. A gente não precisa olhar para o que o outro tem, porque a gente está criando o nosso. Então, o que o outro tem ou não já não nos diz mais respeito. Se o outro tem bilhões e bilhões de reais na conta, você vai criar os seus bilhões e bilhões de reais na conta sem que isso tire de alguém, porque você está criando. Por isso que é muito importante essa palavra, criar. Você está criando a sua vida para você. Então, o que os outros têm ou deixam de ter já não faz mais diferença para você. E ele reforça isso. Você deve se tornar um criador, não um competidor. Vai conseguir o que quer, mas de tal modo que, quando conseguir, todos os outros terão mais do que tem agora. Porque você está criando o seu. E a outra pessoa ainda está continuando. Então você está criando o seu, fulano está criando o dele, está criando. Quando você conseguir tudo que você quer, os outros também estão conseguindo. Porque cada um está criando, não existe, ninguém está competindo mais com ninguém. Você sai dessa energia de competição para você criar a vida que você quer viver. Sem tirar nada de ninguém, sem prestar atenção na vida de ninguém, sem se preocupar se fulano tá mais rico ou não. Sei que algumas pessoas conseguem ganhar muito dinheiro procedendo de modo totalmente contrário ao que define no parágrafo anterior, que são as pessoas que a gente chama de desonesta, né? E vou procurar explicar em poucas palavras esse fenômeno. Pessoas do tipo plutocrático, eu até peguei a definição dessa palavra aqui, são pessoas que são muito ricas, que são pessoas milionárias que de alguma forma influenciam a sociedade. Então, são pessoas muito ricas que criam algo, são pessoas que têm muito dinheiro, são milionários. Aqui ele vai dar exemplos de alguns nomes e vou destrinchar para você, mas são pessoas ricas demais e que essa riqueza delas influenciam a sociedade. Então, pessoas do tipo plutocráticos, que é isso que eu falei para vocês, às vezes enriquecem unicamente devido à sua extraordinária habilidade no plano da competição. Outras vezes relacionam-se inconscientemente, quer dizer, aquilo que a gente falou lá no começo. Você cria a sua realidade, mesmo quem não sabe que existe esse modo certo, mais ágil, sem saber que nome que existe, tem a vida próspera e abundante, independentemente de saber que nome é. A pessoa está fazendo do modo certo, tá? Então, relacionam inconscientemente com a substância em seus grandes objetivos e movimentos para o crescimento racial generalizado, que é o crescimento da nação aqui, né?
por meio da evolução industrial. Aqui ele vai dar uns exemplos, né? Rockefeller, que ele foi o primeiro bilionário em 1917. Ele foi o pioneiro na produção, transporte e... Ai, não tô entendendo minha letra, meu Deus. E refinação do petróleo. Então ele foi o primeiro... Ai, espera um pouquinho, gente. Vamos ver se elas vão sossegar. O segundo exemplo que ele traz aqui no livro é de Garnier, que foi o primeiro que fez a primeira ponte de aço, que também foi um pioneiro nesse ramo. E ele traz outros exemplos de pessoas que ficaram ricas, milionárias. E interessante, eu falei para vocês, se cerquem de histórias de sucesso, de riqueza. Esse homem, Garnier, acho que é assim que fala, ele começou a trabalhar como criança, como catador de bobinas, de coisas de fitas. Ele se tornou o homem mais rico do mundo. E quando ele faleceu, ele tinha uma fortuna avaliada em bilhões e bilhões de dólares. Porque ele é americano, então dólares, né? E ele começou do absolutamente zero, do absolutamente nada como criança. E ele trouxe uma inovação aqui, que foi as pontes de aço, e depois tudo que a gente conhece como aço, foi ele que começou lá atrás. Então, são os pioneiros. Por isso que são plutocratas, são pessoas que são ricas, bilionárias, e que o que elas trazem impulsionam o crescimento da sociedade. Mas olha que interessante aqui. E outros, né? Então, Rockefeller, Garner, outros que ele colocou aqui, foram agentes inconscientes do Supremo no trabalho necessário de sistematizar e organizar a indústria produtiva. E no fim, seu trabalho contribuiu imensamente para a ampliação da vida de todos. Eles organizaram a produção e foram sucedidos pelos agentes da multidão, que por sua vez organizaram o maquinismo da distribuição. Então foram funcionários, depois as empresas foram crescendo e hoje a gente tem o aço e o petróleo, né? Mas em outras mãos. Mas começou com alguém, começou com uma pessoa muito próspera e muito rica. O que isso quer dizer? Quando a humanidade está pronta para dar um salto tecnológico ou com mais conforto, essas pessoas que estão, ainda que inconscientemente ligadas, que estão agindo do modo certo, é um meio que essa energia superior, Deus, o universo, usa essas pessoas porque elas agem desse modo certo, são usadas para trazer um benefício para a sociedade. Os multimilionários, olha que interessante, os multimilionários são como os répteis monstruosos das eras pré-históricas. Desempenham uma parte necessária no processo evolutivo, mas o mesmo poder que os produziu os descartará. E é preciso ter em mente que eles jamais foram realmente ricos. Olha que interessante, eles jamais foram realmente ricos, mesmo tendo bilhões de reais dólares, né, na conta. O relatório da vida particular da maioria deles mostra que eles foram, na realidade, os mais abjetos e infelizes dos pobres. Por quê? Quando você cria o seu dinheiro na competição, para ser o primeiro, para ser o melhor, para você tá nessa energia de querer o que o outro tem, nessa energia de competição, você não tá criando. Se você tá competindo numa competição, um dia você ganha, no outro dia você não ganha, é natural. Nem de atletas que competem. Uma competição eles ganham, na outra não. A competição, ela tem uma energia de cada hora um vai estar no pódio. Mas quando você cria a partir de você, como a gente está fazendo aqui na live, você tem uma riqueza sólida, porque você criou. Você não tirou. A competição, a palavra competição, vocês já vão remeter que tá muito ligada a você tirar algo de alguém. Então é um poder, é um dinheiro que tá passando uma pessoa ganha, outra pessoa ganha, porque é uma competição, ninguém ganha o primeiro lugar sempre. Ou o segundo, enfim. Então a energia da competição você tá tirando algo de alguém, mas quando você cria não, porque você tá criando a partir de você. E é uma coisa que poucas pessoas fazem, que a gente viu lá no começo do livro. Geralmente as pessoas elas vão mudar a vida mudando o externo. Então vão entrar no mercado competitivo, vão entrar numa empresa grande, vão entrar nessa energia de competição para ter o dinheiro, mas não criaram nada. Elas estão pegando o que já tem.
Mas quando você cria, não, você tá criando as suas oportunidades. E é um enriquecimento sólido. Por isso que pessoas que ganham dinheiro, às vezes ganham bilhões de reais, milhões de dólares e perdem tudo. Porque elas não criaram. Elas ainda continuam na escassez. E dinheiro, do mesmo jeito que vai, ele vai embora. Se você não criar ele de uma forma consistente. Deixa eu ver os comentários aqui de vocês, só um minutinho. Quando eu olho para o outro, Ana Carolina, quando eu olho para que o outro tem e desejo ter também é pecado? É uma linha bem tênue. Por exemplo, o fulano mora numa casa que eu acho linda, eu quero uma casa igual dessa pra mim. Você quer aquela casa que é do fulano, você quer que o fulano saia da casa dele pra você ter aquela casa, ou você quer uma casa tão confortável quanto aquela? E aí você vai criar a casa pra você dentro. Porque assim, gente, uma mansão, por isso que vocês têm que ter, e a gente vai falar isso ao longo do livro. Por isso que vocês têm que ter clareza do que vocês querem, porque uma mansão tem vários tipos. Tem mansão com 10 quartos, com 5 quartos, com suíte, sem suíte, com quarto de empregada. Mas será que aquele objeto de desejo que é do outro, nem sempre ele vai satisfazer as suas necessidades? Então a gente usa como uma expressão. Então eu vi uma casa maravilhosa, uma mansão, vou dar uma olhada para ver se satisfaz as minhas necessidades pessoais, né? Eu tenho, sei lá, 5 filhos. Uma mansão com 3 quartos, por mais grandes que sejam, com suítes, não vai suprir as suas necessidades, porque você tem 5 crianças, 5 filhos. Então, aqui o olhar que o outro tem que ter muito cuidado se não é essa energia, eu quero pegar esse carro, eu quero exatamente esse carro dessa placa dessa pessoa, eu quero comprar esse carro. É muito diferente de você falar, nossa, eu quero um carro, esse, porque esse carro vai atender as minhas necessidades. Então, você vai lá, você vai pesquisar a marca desse carro, você vai entrar no site da concessionária para ver o modelo que é, para ver se realmente se encaixa nas suas necessidades. Se não encaixa, você vai ver fotos de outros carros que vão se adequar ao que você precisa. E quando você olhar algo que alguém tem, a gente sempre comemora, porque a gente vai ver que todo mundo está interligado tá todo mundo ligado pelos mesmos pontos, vamos dizer. A gente chama de teias atáveis, né? Mas tá todo mundo ligado um no outro. Quando você comemora o sucesso do outro, você tá comemorando o sucesso do outro, mas você tá abrindo um espaço dentro da sua vida para você também ter aquilo que o outro tem. Quando você fala, aqui não é o seu caso, tá, né? Que eu vou usar aqui para um gancho, porque é um assunto interessante, tá? Mas quando a pessoa comprou uma mansão enorme, que maravilha! E você ficar feliz, você tá abrindo espaço no seu campo para aquilo vir para você. Quando você fala, nossa, que absurdo, você acha que precisa de uma mansão daquela? Você tá afastando todas as chances que o universo tem de te trazer uma mansão daquela. Então, é uma linha bem tênue, mas olhar o que as outras pessoas têm podem servir como uma expressão muito interessante. Então, eu vi essa casa, vou pesquisar, vou ver se realmente é o que eu quero. O bairro, será que... Às vezes a gente tem uma ideia de morar num bairro chique, numa cidade assim, 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 mas já procurou olhar aquela cidade, pesquisar? A internet hoje facilita muito isso. Você pesquisa lá, mas você vai ver, nossa, a casa é bonita. A gente não vai maldizer a casa, mas não vai suprir as minhas necessidades pessoais. É longe de tudo. Não é adequado, não é adequado às minhas necessidades, ao que eu acho bonito, ao que eu gosto. Então quando a gente vai entrando nesse mundo de riqueza, a gente vai vendo que mansão tem vários tipos de mansões, carros tem vários tipos de carro. Mas o que é específico para você que vai atender ali as suas necessidades? Um carro pequeno de 5 lugares não dá para uma família de 8. São necessidades diferentes. Então você vai entrando nesse universo da riqueza, vendo o que se encaixa na sua necessidade pessoal, na necessidade da sua família, enfim. Ficou claro? Ana, conta aqui pra mim. Se ficou claro, minha avó sempre me dizia isso, quando a gente torce pela felicidade dos outros. Exatamente, Angélica, e vem em dobro. E por que vem em dobro? Porque você se abriu. Você abriu para que aquilo entrasse para você. Nossa, eu vi uma mulher comprando um vestido de 10 mil reais. Nossa, comprar um vestido de 10 mil reais, que absurdo. Você tá fechando todos os seus caminhos para que você tenha dinheiro para ficar, para você ter o que você quiser e ainda você ter 10 mil reais para você comprar um vestido de 10 mil.
Então, sempre olhem, né? Ai, passou no bairro chique, viu, sei lá, numa televisão, numa revista. Olha aquilo. E aquilo, gente, é possível pra você. Se uma pessoa, ele falou isso no começo do livro, se uma pessoa na sua cidade é rica, milionária, isso também é possível pra você. Se uma pessoa no seu estado enriqueceu, isso também está disponível para você. Então você abre ali um campo de uma energia muito positiva, de prosperidade, de abundância. Você tá criando junto com o universo. Porque se a gente está trabalhando aqui com essa ideia de Deus e de universo, né, de uma forma mais ampliada, Deus não tem inveja. Deus quer que todo mundo seja bem, que todo mundo seja feliz. Então você percebe como você está alinhado com a energia de algo muito superior com essa substância amorfa? Porque Deus quer que todo mundo tenha riqueza, que é o bem de todo mundo. Obrigada, Ana. Obrigada, Bruna. Fico feliz. Fico muito feliz que você esteja gostando. Tem essa aqui, é o capítulo 4. Eu não sei que número que a gente tá em live, mas eu vou deixar no meu canal no YouTube, meu Anjo de Terapias, uma playlist com tudo que eu já falei desse livro aqui, pra quem tá chegando agora, tá? A Ciência de Ficar Rico. Então vocês percebem que quando a gente tá feliz pelo outro, a gente tá na energia do fluxo da vida, a gente tá fluindo junto com a vida, e é um natural, e aí é fácil, gente, é muito fácil ficar feliz pelo outro. Deixa eu ver. Boa tarde, Dudinhas. Ai, Angélica. Obrigada, Angélica. Assunto muito importante e interessante. Mas é verdade, Bruna. E aqui eu acho interessante trazer porque é uma coisa que a gente não foge um pouco do normal, né? Do que a gente tem como normal, como certo, do que a gente ouviu ao longo da vida, né? Quebrar paradigmas é importante. Às vezes a gente precisa quebrar paradigmas que a gente ouviu, crenças que a gente foi ouvindo ao longo da vida, para que a gente consiga criar algo diferente, né? Então aqui, vou retomar aqui a leitura do livro. A riqueza firmada, aquilo que eu falei, a riqueza firmada no plano competitivo nunca é satisfatória ou permanente. Por causa disso, se você está competindo, um dia você perde, um dia você ganha. É o fluxo natural da competição. A competição é naturalmente isso, né? Não é uma garantia de riqueza para sempre, de uma riqueza sólida. É nossa hoje e de outro amanhã. Lembre-se, se você quer ficar rico cientificamente com segurança, deve libertar-se por completo do pensamento competitivo. Nem por um momento sequer deve pensar que a oferta é limitada, que o dinheiro é limitado, que a riqueza é limitada. Logo que você começa a pensar que o dinheiro é controlado pelos banqueiros ou por outras pessoas, e que você deve se esforçar para fazer com que sejam aprovadas leis contra esse processo e assim por diante, nesse momento você mergulha na mente competitiva. E seu poder de criar desaparece, porque você já não está criando mais, você está competindo pelo dinheiro que já está criado. Olha como é uma linha muito tênue, como é uma linha muito tênue. Por isso que a gente tem que prestar atenção mesmo no que a gente está pensando. Porque a linha de competição, você pode até ter dinheiro, mas ele não vai ficar, não é uma base sólida. Muito diferente de quando você cria por você e para você. Continuando. Ou ainda o que é pior, né? Se você ainda mergulhar na mente competitiva e seu poder de criar desaparece. Tem algo ainda muito pior. Provavelmente você provocará a interrupção dos movimentos criativos que você já tinha feito. Então, pior ainda do que o seu poder de criação. Tô aqui na minha vida e tô falando mal de banqueiro ou de pessoa rica. Pior do que você cessar de você romper o seu do seu poder criativo, pior do que isso é você fazer desaparecer todo aquele seu trabalho que a gente estava fazendo de você criar a sua realidade. Então, por isso, falou mal de alguém rico, deu um sentimento de inveja, qualquer coisa nesse sentido que você possa ter em relação a alguém, vocês já cancelam. Porque pior do que vocês se afastarem do poder de criar é vocês desmancharem tudo aquilo que vocês estavam criando até então para a vida de vocês de prosperidade, de abundância.
Dudinha, pergunta com um baralho cigano. Ah, tá, pera um pouquinho. Peraí que eu li errado. Posso fazer? A inveja de alguém traz negatividade para a nossa vida? Depende. Depende do que você acredita. Depende da onde está a sua fé. Você tem mais fé numa energia negativa de uma inveja de uma pessoa, ou você tem mais fé, mais crença, vou colocar espiritualidade no universo, em alguém que te protege? Você tem mais fé no bem ou no mal, né? Vou colocar assim. Se você acha que a inveja de uma pessoa é muito mais forte do que o que te protege, a inveja realmente vai vir e vai pegar você de jeito. Aquilo, muita gente me pergunta, você acredita em macumba? Depende. Macumba pega? Depende. Se a pessoa que você fez na macumba é uma pessoa que acredita nisso, que acredita que isso funciona e que dá mais força para algo negativo do que para algo bom, com certeza pega. Agora, uma pessoa que não acredita nisso, porque acredita em uma força muito maior, acredita muito mais que tem uma energia muito mais forte que a protege do que uma macumba que uma pessoa fez, não pega, tá? Então, depende de onde você tá focando, tá? Tudo que acontece na nossa vida e o que tem força, o que tem menos força na nossa vida, é a força que a gente deu, é o tanto de fermento que a gente colocou naquilo, para aquilo crescer na nossa vida. Então, é assim, vai depender de você se vai trazer negatividade ou não. Se você acredita nisso, se você acredita mais no mal do que no bem. Conta pra mim se ficou claro pra você. Isso pra qualquer coisa, gente. Inveja de dinheiro, inveja de relacionamento. O pessoal tá colocando olho gordo no meu relacionamento. E eu fiquei sabendo, mas mesmo assim tentando sair disso. Exatamente. O que que acontece? O que que é, gente? Vou fazer um parênteses aqui. O que que é macumba, né? Penso assim também, lei da atração. Exatamente. O que que é a macumba? A macumba nada mais é do que um pensamento negativo que alguém manda pra você, só que a pessoa complementa isso, dando mais força, fazendo algo, seja na encruzilhada, seja, enfim, com comida, né, whatever, seja lá o que for, né? Mas um pensamento, gente, negativo, ou essa macumba que a pessoa faz para dar um plus nessa energia negativa, só vai entrar na sua vida se você deixar que entre. Se você alguém bater na porta da sua casa e você não conhece, você deixa essa pessoa entrar? Ainda mais que você tá ali e você não gosta da pessoa, porque tem uma energia negativa, você deixa essa pessoa entrar na sua vida? A mesma coisa são com essas energias negativas. Então, quando a gente sabe, alguém, fulano falou mal de você, ou fulano fez algum trabalho para você para atrapalhar a sua vida, isso só vai crescer e só vai atrapalhar a sua vida se você deixar. Se você pensar, nossa, pronto. E olha só, gente, que interessante que isso vai fazer bastante sentido com o que a gente tá falando aqui da lei da atração. Você tá ali na sua vida, vivendo normal, conquistando suas coisas, e já faz lá 3 meses que a pessoa fez esse trabalho pra você, essa macumba, seja lá o nome que for. Então você tá ali na sua vida, faz 3 meses que aquele negócio tá rodando lá. Quando você sabe disso, porque alguém te conta, não é feitiço? Ai, tem vários nomes. Macumba, feitiço. Ai, gente, tem um monte de nome. E no fim é tudo um negócio que a pessoa faz pra prejudicar alguém. Gente, é essa que é a função. De macumba, de feitiço, olho gordo, inveja. Tantos nomes que tem. Quer dizer exatamente isso. Você ou a outra, vou colocar assim. Maria desejando mal pro fulano. Seja só pensando mal da pessoa, seja só desejando o que a pessoa tem, seja indo fazer uma macumba, é uma energia de mal que tá ali, pra alguém, de alguém para alguém, né? Então, seja lá o nome que a gente vai dar pra isso. Então, vamos supor aqui que você tá ali na sua vida, você tá trabalhando, você tá conquistando as suas coisas, você tá progredindo na vida, e já faz um tempão lá que o fulano ou a Beltrana fez um negócio pra você. E aí chega essa informação pra você.
Olha, fulano de tal fez um trabalho pra você, fez uma macumba, seja lá o nome, fez um negócio lá pra você. Como que você vai receber isso? Você vai ficar com medo? Se você entrar no medo, pronto, agora vai dar tudo errado, tava tudo tão certo na minha vida. Qual que é a energia que você vai entrar? Uma energia de medo, de instabilidade, de irritação, de raiva, de ódio, de mágoa, se for alguém que você gostava, que você admirava. Energia de tristeza, de preocupação, de ansiedade. Você entrou nessas energias, nesses sentimentos. É isso daqui que você vai estar imprimindo para o universo, só esses sentimentos. Agora, voltando, é a macumba que o fulano fez para você há 3, 4 meses, seja lá quanto tempo que a pessoa fez? Ou é porque você ouviu aquilo e você tomou aquilo como uma verdade absoluta e você entrou numa energia negativa? Vocês conseguem entender? Agora, um outro contexto, a mesma situação. Você tá lá e aí alguém fala isso pra você e você fala, ai, grande coisa, cada um dá o que tem. Não ligo, não ligo pra isso. E aí você vai lá, você pode fazer a sua oração, pode acender a sua vela, vai conversar com o seu anjo da guarda da guia pra ele te dar uma força ali, né? E aí você segue a sua vida. Mas você tá confiante que aquilo não vai pegar, que aquilo não pegou e que o que a pessoa tá fazendo pra ela vai voltar pra ela mesmo, não vai pegar em você. Qual que é a energia que você tá mandando pro universo aqui? De confiança, de fé, de crer no melhor? Pode ser até de perdão, porque você tá perdoando aquela pessoa do que ela fez. Você tá, lá, você tá na lei da... É isso que você tá emanando pro universo. Vocês conseguem perceber como é diferente? Tudo, gente, tudo é como você reage. Obrigada, Bruna, pela estrela. Tudo na vida é como você reage. Nós somos muito reativos. E às vezes a gente não pensa para reagir. E a nossa reação, principalmente quando tem muita emoção e tem aquela vibração de raiva, de medo, de rancor, de ódio, aquilo vai com uma força tão grande pro universo. Sabe quando a gente vai bater bola na parede? A gente vai mandar aquilo com uma força e a bola sempre volta pra gente com uma força maior. Nunca volta com a mesma força que a gente mandou. O nosso pensamento, a gente mandou com uma força. Ele vai voltar pra gente com a mesma força, mais forte. Deixa eu... Já passei por isso, mas só pedi a Deus. Exatamente. E aí você seguiu a sua vida. Você não precisa ter pensa, não precisa ter pena, não precisa ter nada, porque gente, cada um tá criando a sua realidade. Aprendam isso. Ninguém nunca na vida faz algo pra você. Cada um tá fazendo pra si mesmo. Se a pessoa fez alguma coisa de ruim pra você, deixa a pessoa com ela lá com ela mesma, pra ela resgatar o que ela tem que resgatar, pra depois se ela tiver que resgatar ou não, deixa cada um por si e Deus por todos. É um egoísmo? Não, gente, não é um egoísmo. É você tomar posse da sua vida e deixar que cada um faça o que quiser da sua vida. A pessoa acredita que fazendo uma macumba para os outros é a felicidade dela. Cada um tem o direito de acreditar no que quiser. E você também tem o direito de acreditar no que você quiser. Então, essa questão de reação, a gente é muito reativo. Não sejamos mais reativos. Alguém falou alguma coisa que deixou a gente com muita raiva. Não vamos reagir a essa raiva, devolvendo essa energia de raiva para o universo. Fiquei com raiva, ok. Fiquei com raiva, fiquei com medo, fiquei com ódio dessa pessoa aqui. Vou respirar fundo, vou lá no grupo que eu falei que muita gente já fez, vou lá no grupo que tem eu e eu, vou ver as coisas que me fazem feliz, aquela falta de prosperidade, de alegria. Vou ouvir uma música boa aqui, vou me conectar com a minha energia. Pronto, gente. E aí a pessoa fez, não fez, a gente não fez. A vida vai seguir e cada um vai colher o que plantou. Ficou claro? Espero que tenha ficado claro. Depois vocês me contem. Muito obrigada, Bruna. Bastante presente. Muita gratidão. Muito obrigada mesmo. Cícero, hoje eu não tenho a leitura com baralho, tá? Leitura com baralho agora é na segunda, às 4 horas, tá? Contem pra mim se ficou claro essa questão de macumba, de trabalho feito, essas coisas, né? E aí eu vou retomar a leitura do livro. Como eu falei pra vocês, como eu falei pra vocês,
Não é fácil, dói muito. Mas é realmente, porque o que acontece, gente? A decepção que a gente sente com alguém. Por que é decepção? A decepção, ela sempre vem de quem a gente confia. A gente nunca se decepciona com alguém que a gente não gosta. A decepção é inerente, está ligada a quem a gente gosta, a quem a gente preza, a quem a gente admira. Só que quando a gente volta lá nas primeiras lives que eu fiz aqui com vocês, e a gente vê que cada pessoa tá dando o melhor que tem. Às vezes a pessoa, o auge do conhecimento dela é achar que ela só vai conseguir as coisas prejudicando os outros. Foi isso que essa pessoa aprendeu. Tem algo a ver específico com você? Não, não tem. Seria com você? Seria com a fulaninha? Seria com Beltrano, com Ciclano? Mas é porque a pessoa originalmente ela acredita que ela tem que tirar do outro para ela ter. Mas o que que você acredita? Você acredita que você precisa revidar com raiva? Ou você acredita que, ok, cada um tá dando o melhor de si? Gente, eu tô falando pra vocês, mas é um trabalho que a gente vai fazendo. É que eu falei pra vocês, aqui ninguém é Buda, né? A gente vai virar Buda lá depois de muito tempo. Falo pra vocês, a gente ainda vai ter raiva, a gente vai sentir medo, a gente vai sentir frustração, a gente vai sentir ansiedade, mas o problema não é o sentir as coisas, é o que a gente faz com elas. Tô com medo de alguma coisa, eu vou ficar nessa energia de medo, me boicotando, não crescendo na vida. Ou eu vou pegar esse medo, colocar no bolso e fazer o que eu tenho vontade de fazer. Deixa eu ver aqui. A ansiedade aperta. Quando aquilo que eu falo pra vocês, tem um gatilhos positivos. A gente tem muito gatilho negativo, né? Que a gente criou assim numa facilidade incrível. Tenha gatilhos positivos. Tenha música fácil, de fácil acesso, músicas que você gosta, música que te relaxa, ou música que deixa a sua energia lá, que você dança, que você canta, que você rodopia na sala sozinha. Tenha gatilhos positivos. Ai, tem gente que adora ver vídeos de animaizinhos porque relaxa, porque distrai, porque a pessoa vira uma chave ali na vibração. Tenha isso, né? Eu falei pra vocês, faça um grupo você e você mesmo no WhatsApp e enche esse grupo só de coisas que quando você estiver ali, aquilo só vai ter coisa boa. Você só vai olhar coisa boa, coisa bonita. Vai ter as suas músicas que você gosta de ouvir, que deixa a sua energia lá em cima. Vai ter trechos de livros que você já viu ali na internet, bons, que às vezes você perde. Print de frases motivacionais, de coisas belas que te remetam à riqueza e à prosperidade. Quando a ansiedade bater ou a preocupação aparecer, vocês olhem esse grupo. E ali vai ser o oásis de vocês, vai ser o paraíso de vocês, onde vocês vão se conectar com essa energia de prosperidade, de abundância. Com as pessoas que eu amo. Exatamente, Angélica. Você tá muito certa. Ai, Angélica, você é maravilhosa. Você é muito maravilhosa. Obrigada. Bruna, é um trabalho constante. É um trabalho, exatamente, é um trabalho, gente, constante. É todo dia, tô aqui na minha vida, tô trabalhando, tá, um sentimento de medo. Medo de ficar sem dinheiro, porque a gente tá falando aqui sobre dinheiro, mas pode ser medo de ficar sem amor, medo de não sarar, medo de não conseguir passar no vestibular, de não passar no concurso, de não conseguir um emprego melhor. Tá, tô aqui na minha vida, um medo. O que você vai fazer com isso? Você vai deixar esse medo crescer dentro de você e virar uma árvore de 100 anos, centenária, que vai te acompanhar ali um tempão? Não, tá aqui o medo. Cancela o medo, vê coisas que vão te remeter à confiança, à coragem, à serenidade. Fazendo essas trocas, vai ficar tão natural a ponto que você já não precisa mais fazer isso com frequência. E vai ser pouquíssimas coisas que vai te dar um gatilho de medo, de ansiedade, de preocupação, de escassez. Mas no começo, porque é aquilo que eu falei, a gente não aprende desde sempre a prestar atenção no que a gente pensa e no que a gente sente. A gente sempre aprende a ser bom na sociedade, a construir uma sociedade melhor, a ser bom pro outro, a estudar, a trabalhar e blá, aquelas coisas que todo mundo sabe, né? E blá, 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 aquela coisa que todo mundo sabe. Mas ninguém nunca pegou a gente pela mão e falou: olha, fulano, vamos prestar atenção aqui em você, no que você gosta, no que você quer fazer, no que você tá sentindo. Se você ficar nessa energia de medo, de frustração, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Vamos trocar esse pensamento aqui por um pensamento de prosperidade. Se a gente tivesse feito isso desde lá de criança, a gente não teria árvores grandes dentro de nós.
Mas aí a gente aprende isso e aí a gente vai trocando todo dia um pensamento. Até que pensar em coisas boas e pensar em prosperidade, dinheiro, seja tão natural e tão fluido que você vai ouvir alguém falar de dificuldade financeira e você nem vai saber mais o que é dificuldade financeira. Você nem vai saber mais o que é crise, se aumentou as coisas no mercado, porque você vai no mercado, você vai comprar o que você quiser, do jeito que você quiser, do jeito que suas crianças quiserem. Você vai pagar lá e alguém vai falar, nossa, aumentou o preço das coisas. E você nem vai se dar conta de que o preço das coisas aumentaram. Porque você já não tá mais ali, você já tá na prosperidade, na abundância, nos sentimentos bons. Você já tá ali, se a pessoa faz alguma coisa, você já perdoa, você já entrega para Deus e você continua na sua vida, criando a sua vida. Quando a pessoa, ela pode ferir a gente uma vez só, quando ela faz uma vez. Mas quando a gente vai remoendo aquilo dentro da gente um dia, um mês, um ano, uma vida, não é mais a pessoa, porque a pessoa, gente, fez uma vez, a pessoa tá fazendo o melhor que ela sabe, a pessoa já tá fazendo com outra, a pessoa já tá na vida dela, a pessoa já tá vivendo outras coisas já. Mas você ainda tá remoendo aquela coisa que a pessoa fez, então você tá se prejudicando. Então essas trocas que a gente vai fazendo diariamente, até que ponto que fique natural e que você já não tenha mais trocas pra fazer, porque você já tá ali 100% na prosperidade, na certeza absoluta de coisas melhores, na alegria, na gratidão e sentimentos bons. Dudinha. Mas é aquela questão, não se importe mais com os outros. Não se importe mais. Gente, a pessoa pode mentir pra quem ela quiser, mas ela não mente pro universo. A pessoa pode roubar todo mundo aqui e morrer e ninguém saber que a pessoa roubou, mas o universo sabe que a pessoa roubou. Então a gente não mente. A gente pode mentir para os outros, para as pessoas que estão aqui, mas a gente não mente para uma energia superior que está lá tomando nota das coisas que a gente está fazendo. Então não se preocupe se a pessoa tá sendo falsa, se a pessoa tá sendo hipócrita, se a pessoa. Gente, não se preocupa. A pessoa tá criando falsidade pra vida dela. Cabe a você ver se você mantém essa pessoa na sua vida ou não, se você descarta essa pessoa da sua vida ou não, se você, como que você vai lidar com isso, se você vai perdoar essa pessoa, deixar ela seguir a vida dela e você vai seguir a sua vida. O perdão, gente, não se trata de você libertar outra pessoa. Perdão se trata de você se libertar de carregar um peso e um fardo que não é seu, que a pessoa colocou ali, que você tá carregando porque você quer. Então, a pessoa magoou você, ok, a pessoa magoou, mas você vai carregar porque você quer a vida inteira uma mágoa, um ressentimento de alguém? Cabe a você escolher as bagagens que você vai carregar na sua vida, o peso que você carrega. Eu amo desenho, então, desenho, deixa lá no seu grupo do WhatsApp vários desenhinhos ali que você coloca. Ai, obrigada. Eu vou deixar essas lives disponíveis também no YouTube pra vocês. Vai ser mais um negócio, tô ali no medo, tá? Vou assistir essa live aqui de novo, vou tomar nota de novo por aqui pra mim ouvir. Está mudando meus pensamentos, hoje eu consigo ver a dificuldade de forma diferente. Ai, que bom, Ana, fico tão feliz. Obrigada, Bruna, pelos presentes. Obrigada, Dudinha, muito também. Com minha filha também, mas tem hora que tem mais juízo que eu. Mas é porque criança, vocês podem reparar, a criança ainda não tá impregnado do que a gente coloca quando a gente é adulto. Criança é muito livre. Criança expõe os seus sentimentos. Criança, quando não gosta do coleguinha, não gosta do coleguinha e não finge que não gosta, simplesmente não gosta. Mas aí a gente vai sendo criados aí para a sociedade, né? Pra gente fazer bonitinho para a sociedade. Porque a gente não pode falar que a gente não gosta de alguém, né? É muito melhor a gente ser hipócrita e conviver com quem a gente não gosta do que a gente falar, olha, ou do que a gente simplesmente se afastar. E criança não tem. Por isso que a gente aprende muito com criança, né? Porque criança é leve, criança só faz o que ela quer. Se ela tá com fome, ela vai querer comer 3 horas da tarde, não importa se é horário de almoço, horário de janta, não importa se vai ter amanhã, se não vai ter amanhã, ela tá com fome, ela quer comer aquele horário. Obviamente que a gente vai dar limite, a gente vai ensinar as coisas pra criança. Não tô querendo dizer que vocês têm que deixar as crianças de você livre pra fazer o que quiser. Mas eu tô querendo dizer que criança é leve. E a gente aprende muito com criança. Exatamente, Bruna. Não pode ficar remoendo. Quando eu digo que estou sentindo água, ai, que bonitinho. E é assim mesmo, porque criança, gente, criança é pura. Criança ainda não tá impregnada dessas coisas politicamente corretas. Eu não tô querendo dizer de educação, não tô falando isso.
Mas a criança ainda não está ainda impregnada no politicamente correto, na competição. A criança brinca de pique-esconde e não quer saber quem ganhou, quem perdeu. Terminou de brincar, tá tudo sujo, vai comer. Aí a gente vai chegando na adolescência, já tem aquela competição dos esportes, a gente já vai, a gente já começa, sozinho a gente já começa a entrar nessa energia de competição, né? E criança brinca. Quando criança tá numa competição, assim, numa brincadeira qualquer, se uma das crianças se machuca, as outras crianças param. As crianças não querem saber se vai ganhar, se vai perder. As crianças vão lá ajudar o coleguinha, vão gritar, vão chamar um adulto. Essa energia leve, né? Porque não se compete. Criança brinca, ganhou, ganhou, às vezes vai chorar, às vezes não vai chorar, mas não fica nesse negócio, né? Criança tem uma energia muito interessante que a gente precisa prestar atenção. Não vou sentir nada. Olha, que bom! Olha, ai que bom, Angélica, você viu? E é assim mesmo. Agora, se você tivesse ficado naquela energia que tava todo mundo falando, porque como que eu vou colocar isso aqui pra vocês? Porque falar, gente, dar palpite na vida de todo mundo sempre vai ter. A gente que tem que se blindar dos palpiteiros. Porque sempre vai ter alguém pra falar, sempre vai ter alguém pra falar que isso é absurdo, que isso não existe, que você tá perdendo o seu tempo, que você tem que ir lá trabalhar, que você tem que ir lá estudar, que você tem que ir lá fazer alguma coisa. Tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá. Sempre vai ter. E o duro, gente, é que as pessoas mais palpiteiras são as pessoas que mais estão precisando dar um jeito na vida, que mais estão precisando, palpiteiro no sentido negativo, porque tem gente que vem dar um conselho que é ótimo, que a gente vai e que impulsiona. Tô falando de palpiteiro só pra falar coisa ruim que não vai levar a gente pra lugar nenhum. Nesse sentido que eu tô falando, não de conselho, né? Ai, que bom, Kaliane. Já tá ficando maravilhosa. Exatamente. E é isso que importa. Autoconhecimento alimentador, é libertador mesmo, concordo. Ai, obrigada, Bruna, pelo carinho. Muito obrigada. Fico muito feliz que a live esteja trazendo para vocês essa ampliação de conhecimento. Porque é aquilo que eu falo para vocês. Reiki ajuda, terapia holística ajuda, desprogramação, tudo ajuda, gente. Mas ninguém vai fazer o que vocês têm que fazer por vocês, né? Então, obviamente, aqui depois eu vou vender meu trabalho, obviamente eu trabalho com isso. Mas eu acredito em pessoas independentes. E é isso que eu quero trazer para vocês. Criem a vida de vocês. A terapia vai ajudar, a Reiki vai ajudar, mas você fazendo por você. Se você estiver fazendo por você, pra você, numa energia boa, você vai, que é uma vez ou outra que você vai lá precisar de alguma coisa, de um auxílio, que você vai fazer uma pergunta pro baralho, mas você vai ver como você vai ficando independente. Pessoas independentes que são pessoas felizes. Obrigada, Angélica, por ajudar aqui a coordenar a live. Samara, hoje não tem atendimento com baralho, tá? Eu volto ao atendimento com baralho na segunda às 4 horas, tá? Obrigada, Angélica. Então, vou continuar aqui. A gente já passou um pouquinho de 1 hora de live. Vocês ainda podem continuar? Eu sempre marco com vocês 1 hora de live. Falta uma página, frente e verso. Vocês ainda podem continuar? E aí a gente termina o 4º capítulo hoje. E na segunda, às 13, a gente começa o próximo. Então eu vou seguir pra gente concluir esse 4º capítulo, tá? A riqueza afirmada, vou repetir isso daqui. A riqueza afirmada no plano competitivo nunca é satisfatória ou permanente. É nossa hoje e de outro amanhã. Lembre-se, se você quer ficar rico cientificamente com segurança, deve libertar-se por completo do pensamento competitivo. Nem por um momento sequer deve pensar que a oferta é limitada. Logo que você começa a pensar que o dinheiro é controlado pelos banqueiros e por outras pessoas, e que você deve se esforçar para fazer com que sejam aprovadas leis contra esse processo, e assim por diante, nesse momento você mergulha na mente competitiva e seu poder de criar desaparece. O que é pior, provavelmente você provocará a interrupção dos movimentos criativos que você realizou até então. Saiba que existe uma quantidade incontável de ouro no valor de milhões e milhões de dólares nas montanhas da Terra, ainda não descoberta.
E saiba que, se não existisse, mais seria criado da substância pensante para atender às suas necessidades. Saiba que o dinheiro de que você precisa virá. Nem que seja necessário que milhares de homens sejam levados à descoberta de novas minas de ouro amanhã. Nunca olhe para as profissões invisíveis. Olhe sempre para as riquezas ilimitadas na substância informe e saiba que elas estão vindo em sua direção tão depressa quanto você pode recebê-las e usá-las. Nunca olhe, vou repetir isso daqui para vocês. Nunca olhem, sempre voltem o olhar de vocês para as riquezas ilimitadas, para o fluxo natural da vida. Lembre sempre daquele exemplo da semente. Você planta uma semente, ela vai se multiplicar infinitamente sem que você faça nada. Saiba, tenha certeza que tudo que você está pedindo está vindo para você tão depressa quanto você pode recebê-las e usá-las. Vou fazer um parênteses aqui, que isso aqui remete muito ao que eu falei para vocês nas primeiras lives. Você está receptível para aquilo que você está pedindo? Agora vocês estão, né? Eu tenho certeza que sim. E como que a gente fica receptível ao que a gente está pedindo? Eu estou pedindo mais dinheiro para o universo, estou aqui vibrando mais dinheiro, mais dinheiro. Por algum momento, eu fui lá para o sentimento de escassez e de medo. Eu não estou mais receptível para aquilo que eu pedi. Por isso que tem pessoas que vivem num altos e baixos com a lei da atração e pessoas que desistem. Porque elas não percebem o quanto aquele pensamento, aquele único pensamento que ela teve, desmoronou tudo que ela fez até então. Aquilo que ele falou, pior do que você sair do seu poder criativo, muito pior do que isso, é você desconstruir tudo que você fez. Então, é um trabalho cansativo, mentalmente cansativo, mas vai valer a pena, gente, porque é igual andar de bicicleta. Você anda de bicicleta, você vai cair, você vai ralar o joelho e você vai de novo, até que andar de bicicleta seja natural. Você coloca lá um fone de ouvido e você anda de bicicleta no automático. Porque você vai fazer com que a prosperidade, a abundância, os sentimentos bons e nobres sejam automáticos na sua vida. Igual aprender a andar de carro. Primeiro você vai bater muito a cabeça. Não vai bater o carro, mas você vai bater muito a cabeça. Você vai dirigir pensando, eu tenho que colocar a primeira, tenho que colocar na segunda, eu tenho que colocar a terceira, tenho que pisar no freio, no motor. Tem que pisar lá no. Faz tempo que eu não dirijo. Tem que pisar lá nas coisas tudo. No começo, gente, você fica pensando. E é natural. Você vai ficar porque você não sabe. Chega num ponto que você senta lá, que você dirige, que tá tão automático que você já nem lembra mais onde você tem que pôr o pé, você só faz. Né? Faz tempo que eu não dirijo, mas eu sei dirigir. Então é tão natural que eu já nem sei mais os nomes lá. Eu já sei onde eu tenho que pisar, como eu tenho que pisar e dirijo. E é a mesma coisa. Então, no começo é um trabalho que você vai ter que ir trocando todo dia um pouquinho, que você vai fazendo, vai trocando hoje, e você vai colocando uma imagem nova no seu grupo do WhatsApp, vai fazendo até que fique tão natural que você já, aquilo, toda essa energia positiva já tá num looping em você, trabalhando por você, através de você, sem que você precise ficar 100% atento. Camila, o atendimento com baralho é na segunda-feira às 4 horas, tá? Exatamente, Bruna, exatamente. Você falou tudo, tudo. Precisamos nos condicionar ao bem, assim como nós nos condicionamos ao mal. Exatamente. A gente naturaliza o imprevisto, o acaso, o mal muito fácil. Ai, aconteceu. Nem eu podia ter pensado, ai, aconteceu, eu tô gripada, aconteceu, todo mundo fica gripado. Ok. Mas não, eu fui querer descobrir por que eu fiquei resfriada se eu tava tão bem ontem. E eu não fiz absolutamente nada de diferente. E a temperatura tava subindo e descendo aqui a semana inteira e eu não fiquei doente. Por que eu fiquei doente justo ontem? De madrugada ainda, na hora que eu fui dormir. Eu podia ter falado, ah não, foi só uma gripe, um resfriado. Todo mundo fica resfriado, ainda mais nessa época do ano e tal. Mas aí você sai do piloto automático pra você querer descobrir o que tá acontecendo. E aí você troca. E aí eu já coloquei, quando eu não quiser fazer alguma coisa, eu não vou fazer. Eu simplesmente não vou fazer. Só vou tomar um pouquinho de água. E aí a gente vai se condicionando sempre ao bem e prestando atenção no que a gente tá pensando, até que fica uma coisa muito, muito natural.
Aí, retomando pra gente encerrar, olha só, ninguém, absolutamente ninguém, pode impedi-lo de conseguir o que é seu, limitando as profissões visíveis. Ninguém nunca pode falar pra você, olha, você não vai conseguir ter dinheiro porque só tem tanto de nota disponível. Eu já ouvi gente falando isso no atendimento particular. Que, eu não tenho certeza se eu vou conseguir ficar rico porque tem um tanto X lá de nota. Gente, eu nem sabia que tinha esse negócio. Mas as pessoas, elas conseguem descobrir coisas e tomar aquilo como uma verdade absoluta, como se não existisse mais. Gente, nota é produzida. Nota, gente, nota, eles produzem nota igual produzem folha de papel. Vai ter pra todo mundo, vai ter para mim, vai ter pra você, vai ter pro fulaninho, vai ser criado pra todo mundo, muito e demais. Aqui no começo do livro ele fala que toda riqueza que já tem hoje, já faz todo o país, porque ele é dos Estados Unidos, ele colocou o exemplo do país dele. Já fazia todo mundo dos Estados Unidos ter dinheiro, comer bem, se vestir bem, tão bem ou melhor do que Salomão lá no seu tempo de glória. Com o que já tem, gente, com o que já tem, com o que todo mundo já sabe que tem. Imagina ainda quando a gente entra nesse poder criativo de criar mais e criar só pra você. É muito mais prosperidade. Isso mesmo, Kaliane, continua assim. Obrigada, Angélica, pelo carinho. Fico muito feliz. Muito feliz de. Primeiro, de vocês confiarem nisso que eu tô trazendo pra vocês, de vocês se conectarem com a minha energia. Fico muito feliz da gente fazer essa troca. É sempre uma troca, eu falo pra vocês. Quando eu me propus a ler esse livro e trazer esse conteúdo pra vocês, antes de começar a live, eu li ontem esses capítulos mais de uma vez pra ver o que eu conseguia trazer, como que eu conseguia explicar de um jeito melhor, mais fácil. Então eu também estou aprendendo, também é uma troca, também está sendo muito gratificante para mim essa troca. E eu só tenho a agradecer a todos vocês que se abrem para que isso seja possível, né? Eu tô aqui falando com vocês porque tem pessoas que estão me ouvindo e também me motiva, me impulsiona a continuar aqui, a realmente ler o livro, entender, conseguir trazer para vocês. Muito obrigada. Boa tarde, Jaqueline. Amém. Isso, Karine, todos nós, todos somos. Muito obrigada. E aqui, para a gente encerrar, portanto, nunca pense, nem por um instante sequer, que se você não se apressar, todos os melhores locais estarão tomados antes que você comece a reconstruir sua casa. Não se preocupe com os trustes e monopólios. Trustes são empresas que se juntam, que são do mesmo ramo ou não, mas que se juntam para formar um monopólio, tá? Então, trustes são empresas que entram, fazem um grupo e monopolizam, né, um mercado, né? Então, ele usa esse termo de mercado, mas é um monopólio, é um grupo de pessoas com todo o dinheiro, né? Com muito dinheiro, com a maioria do dinheiro. Então, não se preocupe com as pessoas com essa ideia de monopolização do dinheiro, de oportunidade. Nem fique ansioso, temendo que logo eles tomem a terra toda. Nunca tenha medo de perder o que deseja porque outra pessoa chegou primeiro. Isso é impossível. Olha só, você não está procurando algo que pertence a outra pessoa. Vocês têm clareza disso? Que quando a gente está aqui, a gente não está procurando algo que é de outra pessoa. A gente não está fazendo isso. A gente está fazendo com que o que nós desejamos seja criado a partir da substância informe. A gente está criando a partir da substância amora, que eu expliquei para vocês na outra live. E o suprimento disso é ilimitado. Seja fiel à afirmação formulada, que foi a mesma que a gente já fez nas outras lives. E é essa que eu preciso colocar vou colocar para vocês a playlist no YouTube e esse trecho aqui para vocês colocarem no grupo de vocês, para vocês sempre lerem isso até que seja algo natural. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original penetra e preenche os interpassos do universo. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado. O homem pode formar coisas em sua mente e, imprimindo seu pensamento na substância informe, pode fazer com que seja criado aquilo que ele pensou.
E aí a gente fecha o quarto. Vou ler aqui os comentários de vocês. O atendimento com o baralho cigano é segunda-feira, às 4 horas da tarde. Agora a gente tá lendo o livro A Ciência de Ficar Rico. Fechando aqui, encerrando aqui. Ai, só um minutinho. Desculpem. Nossa, demorou pra me espirrar. Que bom, a gente conseguiu fazer a live normal sem eu ficar espirrando. Agora que eu lembrei que eu tava espirrando. Então a gente fecha aqui, é o quarto capítulo. A gente vai retomar na segunda-feira. Deixa eu ver os comentários. A vocês são bem complicados. Ai, que bom, Ana. Fico tão feliz. Fico muito feliz. E aí tudo isso vai ser uma mola propulsora, vai ser o que vai te motivar para você ir para cada vez para cima, cada vez maior, expandindo mais. Bruna, muito obrigada pelos presentes. Eu quem agradeço, Kaliane, pela presença de vocês, pela confiança. Resumindo aqui o que a gente leu até aqui. Então a gente chegou no quinto episódio, perdão, quinto episódio. Gente, parece que a gente tá fazendo uma série, né? Que eu sempre falo episódio. A gente tá aqui no quinto capítulo do livro, a gente encerra. E alguns pontos que eu quero trazer pra vocês, mesmo que fique repetitivo, eu peço que vocês me perdoem. Mas como a gente vai ficar sem live, né, amanhã, depois a gente volta na segunda. Algumas coisas que vocês têm que deixar bem claro na mente de vocês. Existe. O episódio foi o áudio, né? Foi, o episódio acho que tá na Netflix, né? Uma coisa que vocês. Vou retomar aqui. Uma coisa que vocês precisam ter muito claro na mente de vocês é essa substância amorfa que existe, que tá pensando, que tá criando, que cria tudo do absoluto, que criou tudo do absolutamente zero e que vai criar o que você quer do absoluto zero. Isso que vocês precisam ao longo dos dias continuar pensando, amanhã que a gente não vai se ver, mas vai ter o conteúdo lá no YouTube para quem não assistiu ainda as outras, para quem quiser rever algum de novo, gente, algum capítulo do livro. Nossa, preciso escrever capítulo 1000 vezes pra não esquecer mais essa palavra. Isso que vocês precisam da substância amorfa que existe. Você tá pensando, você tá criando. O que você tá pensando, o que você tá sentindo, o que você tá vibrando, você tá criando. Tô hoje, tô amanhã lá na minha vida, cozinhando, fazendo seja lá o que for, estudando. Bateu um medo aqui. Será que tudo isso existe? Será que isso aqui vai funcionar mesmo? Será que eu vou chegar onde eu quero? Vocês vão cancelar isso, porque essa dúvida vai atrair mais coisas que vão deixar vocês em dúvidas. Falta vai criar cada vez mais falta. Medo, cada vez mais situação de medo. Pensou em algumas coisas dessas, vocês vão cancelar esse pensamento, respirem fundo, troquem por algo positivo, vão lá no grupo de vocês, onde é só você e você, onde só tem coisa bonita, coisa que te remeta à prosperidade, as suas músicas, as suas frases, onde ali vai ser o seu ponto, ali onde você vai só se conectar com coisa boa, com notícia boa. Vou deixar os nomes para vocês dessas pessoas, para vocês verem que são histórias de pessoas que vieram do absolutamente zero, que catavam latinha e ficaram os homens bilionários. Podem ser que eles não fossem felizes nas outras áreas, pode ser que sim. Mas isso traz pra gente uma clareza muito grande. Não precisa de nada especial pra gente ficar rico, milionário, pra gente ter o que a gente quiser. Então são histórias que eu acho inspiradoras. Apesar de de outras áreas da vida, eles não terem tido tanto sucesso. Mas como a gente tá focando no dinheiro, então é nisso que a gente tá focando. Então foram pessoas sucedidas no dinheiro. A gente não tá falando de amor, de felicidade, não. A gente tá focando no dinheiro. É essa a proposta aqui, a gente ficar rico. É essa a proposta da live. Então foram pessoas que foram bem-sucedidas nisso. Então leiam histórias de pessoas bem-sucedidas financeiras, quem foi o primeiro homem bilionário do mundo, como que a pessoa chegou lá, a história de vida dessa pessoa, se cercando. Essas pessoas têm frases muito interessantes, que são coisas que os pensamentos, que não só são pensamentos, são as crenças que elas tinham, são crenças interessantes de vocês saberem quais são. Algumas podem adaptar bem para a realidade de vocês, para que vocês usem como frase, para que vocês escrevam no caderno de vocês, no celular de vocês. Então pesquisem, né? Não fique lá vendo notícias só de tragédia na televisão. Tem muita história de sucesso, de gente que veio do nada e conquistou tanta coisa. E se uma pessoa fez, foi porque Deus, o universo, permitiu que aquela pessoa fizesse para que servisse de exemplo, para que também a gente soubesse, a gente também é capaz de fazer e de conseguir criar isso
também da mesma forma, tá? Então, essa questão do pensamento, Deus o livre atrás. Então, aí, né, a gente vai partir. O grupo do WhatsApp, para quem tá chegando agora e não sabe, faça um grupo só com você e você no WhatsApp. Usem a tecnologia a favor de vocês. Vejam casas. Depois a gente vai chegar no episódio onde ele vai falar a importância de você especificar o que você quer. Então, já adiantem isso. Quero uma mansão. Tá, mas que mansão que você quer? Com quantos quartos? Com garagem para quantos carros? Então, já tenho. Mansão, gente, tanta coisa pode ser de tanto jeito, pode ser em tanto bairro. Procurem, vejam os carros, deixam nesse grupo para que você tenha esse cantinho de prosperidade. Objetos que vocês tenham, que tenham valor sentimental, que agreguem de alguma forma na vida de vocês, que vão remeter vocês à prosperidade. A Angélica já fez o grupo dela, é isso mesmo, Angélica. Vai enchendo o grupo só de coisa boa, reveja antes de dormir, durante o dia, naquele momento que você às vezes pode sentir alguma coisa negativa. Usem esse grupo como um gatilho positivo para vocês. Que mais algumas coisas que eu gostaria de reforçar? A questão de conta, recebeu conta em casa, não vai ficar com medo que não vai ter dinheiro para pagar. Você vai olhar e você vai ver tudo de bom que você fez. Então, chegou a conta de luz. Quanta coisa boa que você fez com a luz esse mês. Você tomou banho quente, você fez a sua comida, você conseguiu regar seu celular, você conseguiu assistir a live, você conseguiu conversar com as pessoas porque você precisava ali da luz para carregar o celular. Então, sempre olhem tudo nesse sentido de prosperidade, do quanto aquilo traz para você de bom, para que a gente saia cada vez mais na energia da escassez, do estresse por causa do dinheiro. Exatamente, Angélica, já desenha, porque você quer uma casa, né? O seu terreno já tá pago, mas você quer a casa, você vai ter que desenhar, uma hora você vai ter que desenhar. Então, já desenha que seja confortável para você, sem pensar no dinheiro enquanto vai ficar. Só desenha exatamente do jeito que você quer, com a quantidade de quartos que supra sua necessidade, de garagem para os carros. Desenhei a casa, ok. Próximo nível. Vai ter um exemplo de casa aqui, eu acho que no próximo capítulo, que vai ser na segunda-feira. Já desenhei a casa, que bom, mas vai ter que decorar a casa. Então, o que falta? Você vai levar os seus móveis que você já tem? Então, o que vai faltar? Às vezes você construiu um quarto a mais, você vai ter que mobiliar o quarto. Já pensa na decoração, no que você acha bonito, no que você acha confortável. E aí você vai estar sempre na prosperidade, sempre vibrando nisso, no que você já tem, no que você já tem, no que você já tem. Tem uma frase desse outro livro, que é o próximo que eu quero ler com vocês, que é O Poder do Subconsciente, que ele faça assim, que ele fala alguma coisa no sentido de: continue fazendo, tenha persistência em tudo isso que eu tô falando para vocês, até que as trevas deem espaço para uma luz de sol, até que aquilo se torne realidade. Então, persistência, até que aquilo que você tá ali pensando. Teve gente aqui na live que tá acompanhando que já conseguiu perceber aquelas coincidências que não são coincidências, mas que já consegue perceber que a lei da atração funcionou. E se funcionou para uma coisa, funciona para todo o resto, não existe exceção. Então vocês já estão conseguindo perceber. Continue essa energia amanhã. Eu vou mandar para vocês. Tem o grupo do Telegram e eu vou montar um grupo no WhatsApp. Quem ainda não tá, me chama aqui no. Agora, desse jeito, exatamente. Desenha, porque o dinheiro você já tem. Você já tem o dinheiro. Então você vai fazer do jeito que você quiser, porque dinheiro já não é mais uma preocupação, não é um problema, não é um empecilho. Você já tem o dinheiro. Então você vai fazer do jeito que você quiser, pintar do jeito que você quiser, decorar do jeito que você quiser. Passo sim, Bruna, é de segunda a sexta, às 13 horas, que a gente faz o livro, né? Quando a gente continua lendo o livro. E às 16 horas com um baralho cigano. Gente, olha só. Obrigada, Angélica e Kaliane, que compartilharam. Exatamente, gente. É o mesmo caminho. De onde veio o bolo, de onde veio o brigadeiro, é de onde vai vir a casa do jeitinho que vocês querem, a profissão do jeitinho que vocês querem, a conclusão do curso do jeitinho que vocês querem. O caminho é o mesmo. O passo a passo é o mesmo para tudo, tá? Então, quem não tá no grupo do Telegram, me chama aqui no bate-papo, que eu mando o grupo do Telegram. E lá eu vou colocar a playlist de tudo que a gente já falou sobre o livro aqui. Qualquer dúvida,
podem me chamar no WhatsApp, pode deixar nos comentários do vídeo também lá no YouTube que eu respondo vocês. Desejo um final de semana incrível, de bastante prosperidade. Quero ver o grupo de vocês cheio de coisa boa, muita música, muita coisa boa. Quero ver na segunda-feira vocês aqui contando bastante coisa excelente que aconteceu no final de semana para vocês, pra gente continuar perpetuando e continuar nessa energia de muita prosperidade, de muita abundância e de tudo de melhor que a gente veio, porque é isso que a gente veio viver, o melhor. E se a gente tá no melhor, a gente tá no fluxo da vida. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Amém, Ana. Muita gratidão. Gratidão, Caliane. Ana querida, obrigada. Beijos, Bruna. Beijos, Angélica. Gente, Vamos ver. A minha memória é um pouco. Vamos lá. Bruna, Ana, Caliane e Angélica. Muito obrigada a todas vocês. Um beijo enorme, um excelente final de semana. Segunda-feira a gente tá de volta às 13 horas. Usem o final de semana para fazer o grupo quem não fez, para rever as lives quem não viu, ou se quiser rever de novo, para fortalecer o conhecimento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem no WhatsApp que eu ajudo vocês, tá bom? Um beijo enorme e até segunda. Eu falo até sexta. Um beijo e até segunda.